Esse é o ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes. Eu sou o Celso Rodrigues e hoje no ProsaCast, eu não sei se esse ProsaCast vai ser suficiente, acho que não. Nós vamos precisar talvez de outros para tratar com os convidados que chegaram aqui conosco hoje. Os convidados de uma grande potência, né? Porque às vezes interessa muito o que a gente conversa nos bastidores, né? Então nós temos hoje aqui o nosso deputado Jefferson Fernandes, a Camila dos Reis, professora de robótica e matemática, né? E o que isso tem a ver com o nosso outro convidado, que é o Negão Jamaica, do Quilombo dos Machado. Mas antes, já estou me adiantando, porque já fiquei entusiasmado. A gente tem por hábito aqui que os convidados se apresentem para a audiência conhecer, né? Então, Camila, quem tu és? Então, como a nossa temática hoje, né, é a questão da ERER, né, e da educação para as relações étnico-raciais, as pessoas devem ficar um pouco intrigadas em ver uma mulher branca, né, vindo, falando e dando entrevista. Felizmente ou infelizmente, a gente ocupa espaços, né, e a partir desses espaços a gente tem que cumprir aquele papel antirracista, que é o mínimo que a gente pode fazer, já que nós somos pessoas privilegiadas, né, nessa sociedade. Então, eu, durante alguns anos, participei do Conselho Municipal de Educação e lá eu participei da comissão que fez a relatoria sobre a resolução da ERER para as escolas da rede municipal e para todo o sistema, né, municipal de ensino da cidade de Porto Alegre. Lá eu fui relatora, então, da resolução que existe hoje, né, para a cidade de Porto Alegre, que obriga, né, o estudo da história e da cultura afro-brasileira, quilombola, indígena, nas escolas do sistema educacional da rede. Claro, além de fazer esse trabalho na escola, que a gente sabe que ainda tem muito poucos professores negros que ainda... Então, esses espaços onde tem muito poucas pessoas negras ainda, infelizmente, a gente tem a obrigação de, pelo menos, ir lá e dar continuidade ao trabalho, que é um trabalho que o povo negro da cidade de Porto Alegre e do Brasil faz com muito fervor, assim, e faz muitas reivindicações. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar dar esses espaços e tentar dar a voz para essas pessoas, e a gente... Então, tem essa resolução aí e faz esse trabalho em sala de aula. Para traduzir. Educação para as relações étnico-raciais. Tá bom. Jamaica, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Camila, também. Diretamente do Sarandi, o bairro mais negro de Porto Alegre? Não, o bairro mais negro é Restinga. Né? Sarandi ainda tem bastante coisa ainda para ser totalmente preto, né? Totalmente preto. Meu nome é Luiz Rogério Machado, né? Mais conhecido como Jamaica, né? Esse apelido veio da capoeira. Sou capoeirista, faço capoeira desde 95, né? Então, mestre Ratinho, né? Um dos percussores da capoeira Angola aqui de Porto Alegre, também do Rio Grande do Sul, né? Sou liderança de um quilombo, né, que fica na zona norte de Porto Alegre, que é o bairro Sarandi, que é o quilombo da família Machado, que a gente considera entre o 5º quilombo urbano de Porto Alegre, é um quilombo urbano, na verdade, né? É uma identidade, uma ancestralidade, né, da população preta, da resistência da população preta dentro dessa Porto Alegre, que a gente diz assim, e convive também com a Porto Alegre, que a gente vê que ele é ainda muito racista, né? Rio Grande do Sul ainda é considerado o estado mais racista do Brasil, né? Então, é uma das comunidades aí que... Acho que tá taco a taco com Santa Catarina, né? Taco a taco com Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul ainda, Santa Catarina, ele é escancarada. Escancarada. Aqui você é mais velado, já, né? Não, aqui é aquela coisa mais velada, então o velado ele se torna mais perigoso, né? Então o inimigo ele fica camuflado ali, te olhando e querendo só destruição, entendeu? Santa Catarina é na cara, eles te olham na cara mesmo, e, né? Só pode dizer assim, ó, não te quero aqui, pronto, sabe? Né? E o quilombo vem quebrando esse racismo, né, estrutural, na verdade, que já faz 525 anos desde o nosso sequestro, né, da África para cá. Então as coisas, né, como a gente já falou no camuflado, as coisas cada vez mais camufladas e cada vez mais a gente abrindo assim esse leque assim para nossa igualdade aí dentro do Rio Grande do Sul, que
é complicado, né? Ser preto no Rio Grande do Sul, ser preta no Rio Grande do Sul é uma coisa assim muito forte, muito fortalecida assim, pelo seguinte assim, porque aqui é diferente da Bahia, aqui é diferente de outros estados do Nordeste, porque aqui a população é bem menos. A gente é apenas 22% da população aqui. Um estado dominado por um alemão, dominado por italiano, né, que por sua grande maioria, que com certeza, né, que 525 anos querendo nos destruir, com certeza não querem que a gente seja, né, ali protagonista de N coisas assim dentro do Brasil, dentro do... Né, não querem a existência do nosso povo preto por aí. Deputado. Acho que é bem importante, né, a tua presença aqui, Jamaica, Camila também, para a gente dar visibilidade, isso que o professor Celso falou, para as pessoas que efetivamente dentro do parlamento, Ministério Público, Judiciário, esses espaços de poder e o próprio Executivo, tem pouca presença das pessoas negras. E toda vez que se faz esse debate, são brancos, na ampla maioria, defendendo suas teses do que compreendem como justo ou injusto para a população negra. Então, é extremamente desafiador. Eu já mencionei aqui no outro ProsaCast, a respeito dos debates que se dão aqui dentro da casa. Hoje nós temos 3 pessoas negras que se assumem, até teria mais, eu acho, se outra se assumisse na condição de negras. Mas é a Bruna, a Laura e o Matheus, né? Jovens, promissores na política, estão fazendo bons mandatos, e eu observo com muita atenção assim, a fala deles, a manifestação aqui dentro, que causa alvoroço em várias rodinhas, porque é a palavra de pessoas que muitas vezes o branco, em especial o conservador, quanto mais à direita, mais difícil de lidar com esse tema, muitas vezes ele nunca tinha escutado, né? Porque há um hiato da população que está na base da sociedade. E tu falaste, né, o bairro mais negro de Porto Alegre é a Tinga. E, curiosamente, a Tinga fica lá num canto, né? Fica lá na ponta. Então, a gente sabe que as cidades... Isso não vale só para a capital. Eu sou do interior do estado e é impressionante o quanto a gente percebe que os bairros que sobreviveram, que resistiram, quer seja com quilombos que hoje são formalmente considerados ou informalmente eles existem, essas pessoas foram sendo empurradas para cantos, né, para alguns guetos que ao longo da história muitos continuam profundamente discriminados, né? Então olha para aquela vila, não, aquela vila é perigosa, aquela vila é violenta, então já ganha uma série de adjetivos que afasta ainda mais o imaginário das pessoas. E eu era daqueles que achava que a gente estava num processo assim, evolutivo de inclusão da população negra, mas passo a perceber assim, sinais muito preocupantes de retrocesso das políticas inclusivas. E aí eu acho que nós que não somos pessoas negras, entendo que temos também esse compromisso de fazer o debate, de cavar espaços para estarmos dialogando com essa cultura tão rica, não é? Eu também tenho uma sintonia fina assim, com etnias indígenas aqui do estado do Rio Grande do Sul, sou lá das Missões, e toda a história missioneira ela é com base na história dos indígenas guaranis, que é impressionante, assim, se trabalha a cultura, o turismo, projetos, mas a gente nunca vê os guaranis. E eles não morreram, eles estão lá, entende? Então é muito bom ouvi-los aqui e a gente fazer essa boa conversa, essa boa prosa. Pois é, muito bem. Então eu estou aqui diante de uma liderança de um quilombo. Eu, por exemplo, sou professor de história e eu estou descobrindo de uns 10 anos para cá que Porto Alegre tem quilombos urbanos. Inclusive um bem perto da minha casa, que é o Siqueiros, que foi o primeiro quilombo que foi... Né, que recebeu a certificação, que é o Quilombo de Silva, que é perto da minha casa, e eu não sabia que existia. Então essa questão da invisibilidade é um tema assim que é tremendo na nossa cultura, né? Mas eu queria falar inicialmente com vocês dois sobre quilombismo e a importância e a relevância, e é necessário que se ensine nas escolas municipais essa educação étnico-racial.
E eu falo muito em quilombismo porque eu conversava com o Pernambuco, algumas oportunidades, ele dizia, nós precisamos falar de quilombismo. Então, eu estou cumprindo a fala do João Pernambuco também, para perguntar para vocês, o que vem a ser o quilombismo? É preciso ensinar o quilombismo? Uma questão assim muito importante assim na fala do deputado assim, né? Da questão de como se vem chegar até nesse momento os quilombos de antes para os quilombos de agora, né? Para a gente chegar na questão do próprio quilombismo, entendeu? Nesse apaguismo, assim, né? Nesse querer esconder a gente, do querer camuflar a gente, ou muitas vezes querer matar a gente, querer exterminar a gente, que se a gente pegar até hoje, quem mais morre, quem é mais assassinado, quem é que está mais nos presídios, quem é que está mais desempregado, quem é que mora nas periferias, a gente vai ver que é a população preta, né? Quem é que sofre mais abuso é a mãe preta, a mãe doméstica, a mãe que preta. Que é empregado doméstico, que está nas terceirizadas, fazendo trabalho manual. E quando a gente fala da Restinga enquanto a população mais preta, a gente tem que lembrar que antes de estar a Restinga, a gente tem que lembrar onde é que a Restinga estava antes. Que é nesse local onde a gente está agora também. A gente pegar toda a questão da ilhota, que pega também toda a questão da Rua da Praia, já diz o nome, a Rua da Praia. Ali passava também vamos supor assim, um pedaço do próprio Rio Guaíba, na verdade, né? E o que aconteceu com a ilhota, que era uma população, vamos supor assim, um dos primeiros quilombos aqui da grande Porto Alegre, na verdade, né? Depois de 1930 para cá. Né? Um pouco antes da própria enchente, foi o que eles chamavam assim de limpeza urbana. Higienismo, né? Que é o higienização. Higienização. Né? Que para nós, enquanto a gente vê a higienização, o que é higienização? É tirar aquela população totalmente vulnerável, que a maioria é a população preta, claro que tem a população branca ali, ou a população indígena, e tirar daquele foco onde ali a própria especulação imobiliária numa total, quer fazer seus empreendimentos. É onde está agora o gasômetro. Onde está o gasômetro? Era a ilhota. E para onde é que foram atirados? Para Restinga, né? O chamado Restinga agora, que onde se tornou a população mais preta. Né? Por que ela se tornou a população mais preta? Porque essa população foi tirada do centro. Né? Vamos pegar outro grande exemplo. Né? A gente não vê mais preto na Rio Branco. Mas no Rio Branco ali, aquela zona nobríssima... Colônia africana, Colônia né? africana. Pequena África, colônia africana. Pequena África. Vai ali e você não vai ver mais. Né? Quer ver outro ponto que ninguém fala muito? IAPI. Até a própria escola de samba foi tirada de lá. Pois é. A própria escola de samba. Onde também, eu cresci, né? Que era uma resistência, né? Tá lá pro Sarandi, IAPI, que era uma resistência. Então, desses locais foram toda essa população, a limpeza pra gente melhorar, a melhoria de Porto Alegre. O que está acontecendo nesse momento lá na Derbal Rocha de Fraga, lá no Sarandi, das emoções das enchentes, é a mesma questão que eles estão fazendo, que já vem há 525 anos com a nossa população. Aí é que vem o quilombo. Né? O que é o quilombo? Vamos supor aqui o quilombo urbano, né? É a resistência de dizer assim, ó, nós somos assim, nós vivemos assim, nós queremos assim. Quando a gente fala em política pública, as coisas chegam tudo pronta. Mas ninguém senta com a gente para perguntar pra gente, né? Para perguntar pra gente, o Jamaica, o Genesi, que é do Quilombo Flores, o Janja, que é do Quilombo dos Alpes, como é que vocês querem, né, que a gente, né, enquanto apoio, isso também pode ser um quilombismo, tá? Né? Enquanto apoio, o que vocês estão precisando? Né? O que acontece? Não, vocês têm que ser assim. Vamos fazer, vamos ajudar lá na Genesi a fazer umas casas pelo Minha Casa Minha Vida, não sei o que lá, tá, mas as casas chegam prontas. Tá, mas por que eu não posso desenhar meu quarto? Por que eu não posso desenhar meu pátio? Por que eu não posso desenhar minhas coisas? Entendeu? Então, o quilombo urbano, ele vem com essa questão dentro da cidade, né, que é nosso conflito maior, sempre foi a especulação imobiliária, de nós somos assim. Pegar além do Ubuntu. Né? Nós somos assim, nossa cultura é assim, nós vamos continuar com a nossa Umbanda, nossa nação é assim, ninguém vai deturbar, nosso afoxé é assim, nossa capoeira Angola é assim, o nosso mundo é assim. Nossa árvore genealógica nos ensinou assim. Tentaram matar nossas raízes, mas nossos frutos estão aqui para cada vez mais a gente ir se fortalecendo. Entendeu? Então, essa é a questão do ser quilombar. E quando a gente fala no quilombismo, né,
o quilombismo, ele não é o quilombola. Agora, claro, tem quilombola que também ele é o quilombista. Por que eu vou explicar isso? Tem quilombista que eles não estão dentro da comunidade. Tem quilombista que eles não moram dentro da comunidade. Diferente do quilombola, muitas vezes o quilombista ele vai para casa. O quilombola não, ele está ali. Está ali, enfrentando... Muitas vezes vão pegar o quilombo rural enfrentando jagunço, enfrentando o agronegócio, enfrentando mil coisas. Por exemplo, eu já tive locais assim, por exemplo, Cocalinhos lá no Maranhão, tem que ver as mulheres falando, com os cortes, com umas coisas, dizendo que tá vindo para cima das máquinas, que estavam tentando passar por cima das suas próprias casas. Tá me entendendo? Então, o quilombismo, o quilombista, muitas vezes não é o quilombola. A maioria das vezes não é o quilombola. Mas não quer dizer que o quilombista não está ali enquanto apoio para dentro da comunidade. Não está ali mas muitas presente. vezes o quilombista ele não passa o que o quilombola passa. Porque muitas vezes, lamentavelmente, o quilombista vai... o quilombo dos Machado, o quilombo dos Flores está numa reintegração de posse. O quilombista ele vai ali apoiar, mas depois ele vai ir para sua casa. E quem é que fica no fogo muitas vezes? Não estou dizendo que abandona, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes é diferente. É muito diferente. Existiu, na época de quebrar a escravidão, muito quilombista também, que também não era de dentro das comunidades. Que teve muito apoio. O próprio movimento abolicionista. O movimento abolicionista, ele era quilombista, na verdade, né? Entendeu? Que teve muito. Né? A gente pegar daqui para frente, muitas vezes, é esse uso, assim, da questão quilombola, assim, muitas vezes, para se promover. Não para estar dentro de uma comunidade, que nem a companheira que está ali, escutando principalmente, né? Apoiando, não levando coisas novas, mas pegando coisas ali que são apagadas de dentro da própria comunidade, como, por exemplo, ela Guarani, né? Da comunidade, para botar, que nem esse podcast que a gente está fazendo aqui, para a gente, né, botar para fora aquilo que realmente acontece. Pois é, e pensando nisso, né? E a tua inserção, Camila, nesse contexto, como disseste, né, uma professora de matemática, de robótica, branca, né, que se insere nesses espaços também. Eu queria pegar essa fala do Jamaica, que fala da questão do Ubuntu, né, que é uma questão exatamente de mudança de mentalidade, né, que a escola ela tem que ser descolonizada, né. E aí o que acontece é exatamente isso. A ideia é que a gente consiga fazer pelo menos a divulgação, né, da história, para além do ensinar, é também conseguir chegar em toda a comunidade. Para além de estar só ali dentro daquelas paredes da escola, é conseguir fazer com que toda a comunidade se envolva, que toda a comunidade veja e que tire da invisibilidade, né, essa história, essa cultura, e passe sim a saber que toda a nossa formação, todo o nosso conhecimento, ele também é pautado na cultura, na história africana, na cultura e na história indígena. Na nossa escola, a gente tem 2 projetos bem importantes dentro dessa temática. Mas mais importante que isso é o seguinte, que nas escolas do município de Porto Alegre, um pouco diferente das escolas do estado, talvez, é que as escolas elas têm um núcleo chamado EAB, que é um espaço educativo afro-brasileiro e indígena. Então, as escolas elas têm esse espaço onde existe uma pessoa formadora que trabalha com o currículo das professoras em sala de aula. Essa colega na minha escola é a Ana Cristina Mota, que é uma referência que trabalha com a questão indígena há 20 anos já. Né? Ela é uma referência na rede municipal de Porto Alegre. E na minha robótica, então, que foi retomada em 2022, a gente faz esse trabalho de divulgação da cultura, tanto indígena quanto afro-brasileira. E, para além disso, ainda a escola tem um trabalho que é esse que nós estávamos falando das escolas de samba, que é o que é um enredo para um desfile de uma escola de samba. Ele é um estudo, né? Que acontece durante muito tempo, ela é uma construção, para daí chegar naquela culminância que é o desfile da escola de samba. Isso sofre muita indignação da comunidade, porque a comunidade não quer ouvir. A comunidade não quer ouvir? Tem muita resistência. Então, assim, não é uma coisa fácil, né, de se trabalhar.
As pessoas não entendem. Mas, por exemplo, essa das escolas de samba, tá? A gente iniciou em 2023, a gente desfilou os orixás. Então, nós tínhamos 10 escolas de samba, a gente faz estudos durante meses, onde cada um fez o estudo do seu orixá, para daí montar um enredo, para daí montar alegorias, para daí montar uma história, para poder contar essa história no desfile, que culmina ali na semana do 20 de novembro. O que aconteceu? A comunidade não entendia por que nós estávamos ensinando religião africana, mas ninguém estava ensinando religião. Desculpa interromper, essa escola é a que fica na Mário Quintana, que tu falaste? Não, fica no Morro Santana. No Morro Santana, tá, isso. Perfeito. Então, assim, tem muita gente da comunidade que apoia, mas também tem muita gente que faz resistência. E aí tem toda essa parte de tu explicar que não... Ninguém aqui está... nós não estamos aqui fazendo oração, nós não estamos aqui confessando de nenhuma religião. Nós estamos ensinando, sim, a cultura e a história do povo africano, que perpassa pela religião também. Por que o branco europeu pode ter religião católica, pode ter religião anglicana, pode ter, e o africano não pode ter a sua religião, e essa religião também não pode ser pontuada, não pode ser contada. Ela pode, ninguém está dizendo que o aluno tem que confessar de uma religião ou de outra, mas sim tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento porque isso existe, né? Isso existe e é importante. Vários alunos nossos são alunos que confessam de religiões de matriz africana, inclusive o Rio Grande do Sul é o estado com a maior quantidade de pessoas que se declara no IBGE como pessoas que participam de religiões de matriz africana. E tu percebe o engajamento do alunado maior do que, digamos, dos pais, da comunidade? Sim. Os alunos, inclusive, quando os pais proíbem de participar, ficam muito chateados. Existe esse nível também de proibição? Existe esse nível também de proibição, de não levar no dia do desfile, tudo isso acontece. Mas é isso, como a Jamaica falou, ele é resistência, né? Tudo é resistência. E essa resistência parte do povo negro, essa resistência parte do povo indígena, e o que a gente faz é divulgar. É divulgar o que a gente, né, aprende com o povo indígena, o que a gente aprende. Então, assim, e é uma mentalidade, porque é uma mudança para um trabalho mais coletivo, para o entendimento coletivo de sociedade. Que o povo indígena, né, e o povo negro tem, e a questão quilombola também, muito esse raciocínio coletivo de sociedade. Uma percepção da ideia da coletividade. Da coletividade. Né? Então, esse é um trabalho bem importante, que é essa mudança de mentalidade, que é isso que traz a questão do Ubuntu, né? Que é eu sou porque somos, então, porque a gente só é através de um coletivo que nos transforma. Né? Então, e na escola também, só para concluir, desculpa da tua pergunta, a gente tem o projeto de robótica que também trabalha com essa divulgação. Em 2022 a gente fez um trabalho com contos indígenas, né, onde as crianças montaram robôs que um robô da onça pintada, um robô do tucano, e aí eles contavam os contos indígenas através desses robôs. Em 2023 a gente fez um trabalho sobre a questão alimentar, porque tinha uma questão de insegurança alimentar nessas retomadas indígenas perto da nossa escola. Então a gente fez toda uma conscientização sobre o gasto de comida no refeitório, e enquanto outras pessoas estão em insegurança alimentar. Então, foi feito todo um trabalho desse, foi apresentado numa competição de robótica também, esse trabalho, que também foi premiado, a gente ganhou a melhor pesquisa E o ano passado, então, a gente foi para a Olimpíada Brasileira de Robótica com a dança do Chondaro, que é a dança do Guerreiro Guarani, onde a gente apresentou, então, essa parte da cultura. E a gente ganhou o estadual aqui, a gente foi representante estadual lá em Goiás, né, na competição nacional lá. E esse ano também a gente já está com 3 projetos, daí a gente ampliou o projeto. É interessante, isso aí me soa muito a própria antropofagia, né? Da cultura em que tu combina elementos da modernidade, né, a robótica, com uma cultura, né, tão enraizada na sociedade brasileira. Deputado, alguma vez lá na sua formação escolar, na região missioneira, o senhor se deparou com algum elemento de educação étnico-racial na sua escola, na sua comunidade? Na verdade, a educação nossa é muito espelho do que os europeus
enfiaram aqui como sua cultura, né? E eu vejo que a população brasileira, a elite brasileira, que sempre comandou os rumos da educação pública e também a privada, porque quem estuda nas particulares são filhos da elite, eles sempre toleraram que tenha lá alguns conteúdos sobre a história, principalmente dos indígenas, né? Quando entra ali o mês de abril, enfim, as crianças levam as peninhas na escola. Eu lembro que a gente aprendia a fazer flecha e tal, mas nunca nos diziam que os indígenas continuavam organizados ainda em comunidades, em aldeias, enfim, e mesmo, no meu caso, morando na região missioneira, que tem como base da sua história toda a luta dos indígenas guaranis, que teve uma guerra guaranítica em função do que lá em Madrid se decidiu, né, que as terras não eram mais dessas comunidades, lá nos idos de 1750. Então, o imaginário da gente, isso continua nas escolas, é de um passado longínquo e algumas informações assim mais da área até dos hábitos alimentares que ficaram. E a história do povo negro, eu vejo eu estou falando aqui do currículo tradicional, né? Ela é uma história muito pouco comentada, quando muito, inclusive agora no 13 de maio, costumeiramente se falava a abolição da escravatura. A gente sabia mais sobre a princesa Isabel do que sobre o povo negro, e isso, para vocês que são da capital, já vem dificuldades, né, de uma exclusão da população negra, mas é um percentual significativo ainda da população. Mas nós temos comunidades no interior do estado que ver uma pessoa negra é muito raro. E eu já assisti cenas, né, de apavorar, assim, de uma pessoa negra, por exemplo, que trabalha comigo, ir num determinado evento e toda a sala, ao invés de estar prestando atenção lá em quem está falando, acompanha com os olhos a movimentação daquela pessoa negra, porque para eles é muito estranho. Bom, como é que tu quebra essa ruptura de um Brasil que existe e foi invisibilizado? A escola é fundamental. E aí eu acho que vocês aqui estão falando de coisas que não é só passar um conteúdo, mas permitir que as crianças, a comunidade como um todo, vivencie experiências que, para cultura negra e indígena, não tem separação da religiosidade à vida. E isso é indissociável. E quando tu fala de uma religiosidade de matriz africana, e há uma confusão, e hoje isso está muito mais elevado por conta da forçação que tem de várias igrejas evangélicas, de demonização, né, das igrejas, das religiões de matriz africana. Então, esse não permitir que o filho participe de um processo de aprendizagem é uma besteira, é um absurdo, porque, na verdade, e eu sou de família católica, a gente, toda vez que ouviu falar em aula de religião, era para rezar o Pai Nosso, Ave Maria, religião católica. Religião católica. Verdade. Era sinônimo religião oficial, de religião né? católica. Verdade. E isso é um absurdo, porque a educação deveria ser laica, né? E, bom, tu tem que ensinar, nem que seja flashes de cada religião praticada no teu país. Para o aluno, estudante, mesmo que ele tenha, e tem que se respeitar a individualidade dele, mas ele tem um panorama. Eu fui compreender melhor essa questão mesmo se tratando, por exemplo, de religiões típicas de brancos, de luteranos, evangélicos luteranos e tal, porque, enfim, a cultura é proibir. Então, eu vejo com bons olhos, e eu aproveito para fazer propaganda aqui, Celso. Nós temos um projeto tramitando aqui na Assembleia de justiça restaurativa. E os círculos de paz, que várias escolas já fazem, de escuta de quem faz parte desses círculos, possibilita que cada uma se expresse com seus sentimentos, suas angústias, sua experiência nas mais variadas áreas
da vida. E eu, quando tu estavas falando, Camila, eu lembrei assim, de possibilitar que as crianças e às vezes até os pais ouçam. Imagina, não é à toa que os terreiros são invisibilizados aqui no estado. Porque as crianças, filhas dessas famílias, têm vergonha de dizer. E nós aqui na Assembleia fomos fazer um levantamento há uns 3, 4 anos das comunidades que tinha estado afora. E eu mesmo que conheço várias comunidades do interior, fiquei impressionado da quantidade de terreiros que nunca tinha aparecido. Por quê? Porque, bom, tem que se proteger, porque se tu mostra, não raro vai vir a força policial lá acabar, né, com aquela cerimônia, porque entende que está fora dos padrões europeus que nós aprendemos ao longo da história. Então, vejo com muito bons olhos esse trabalho das comunidades e dentro da escola pública. Eu sou esposa de professora da rede municipal aqui de Porto Alegre e eu sei o quanto isso é necessário, inclusive, para apaziguar relações que existem nas próprias comunidades. Pois é, Deixa eu só complementar o quanto que esse trabalho ele faz com que essas crianças que participam das religiões de matriz africana, que têm a cultura muito forte dentro da sua casa, o quanto que elas se sentem vistas, o quanto que também na culminância desse trabalho, uma parte grande também da comunidade reconhece, acha bonito o trabalho e entende a importância desse trabalho. Né? Então, assim, a gente consegue dar protagonismo em algum momento para essas crianças. Então, tem sido bastante importante, tanto a questão da robótica, a gente trabalhar com essas temáticas, quanto a questão do samba, que é um estudo de quase um ano inteiro para se chegar numa culminância, porque essas crianças elas se sentem protagonistas em algum momento dentro da escola. Porque se tu for ver na festa junina, tem umas bonequinhas loirinha colada com os gauchinhos. E as bandeirinhas de motivação medieval, assim, então, né? tu vê, assim, que esse é o momento onde, né, elas têm um protagonismo durante bastante tempo e chega numa culminância, numa festa bonita, uma festa vistosa, onde a comunidade participa, os pais vão lá, os pais assistem. Inclusive, dizem que é a coisa mais bonita que tem na nossa escola. Que legal. Sensacional. Eu depois, na volta, que eu quero falar sobre carnaval também, que eu acabei esquecendo. Esqueceu do carnaval? Falávamos sobre os terreiros e nós sabemos que as enchentes trouxeram um grande prejuízo para o quilombo, justamente porque afetou muito as estruturas de terreiros nos quilombos também, né? E principalmente no quilombo Machado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa retomada pós-enchente dentro do universo do quilombo, porque tu trouxesse uma coisa que me parece bem importante, que é a questão da inadequação da política pública à forma como o espaço do quilombo se organiza. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe que aquela área do quilombo dos Machados sofre uma experiência de pressões macroeconômicas grandes, que não é novidade na história, né, do quilombo. Sim. Então, né, esse enchente de maio, né, 2024, um marco, né, um marco na história, assim, não só do Sarandi, mas do Rio Grande do Sul, mas o Sarandi ficou muito na história porque na Porto Alegre foi o mais atingido, né, a gente está falando de, em alguns locais, 4,75 metros de água, né. Por exemplo, ali, quando eu falo da Derbal Rocha de Fraga, que nesse momento está sofrendo essa pressão ali, que a gente chama da chamada higienização, né? Ali naquelas pontas ali. Qual é a pressão da higienização especificamente? O que está acontecendo simplesmente, na rua? É fácil você chegar uma pessoa que está totalmente abalada, com uma senhorinha que demorou 40 anos ou 30 anos para reconstruir aquilo que ela chama de lar, naquele momento, e você chegar em cima, dizer, olha, aqui não dá mais para você ficar, sem ter muitas vezes nenhum plano, né, para aquela pessoa, mas além do plano, tirar toda a sua ancestralidade ali de cima daquele local onde ela já teve 40 anos, muitas vezes seus avós, bisavós já tiveram bem mais tempo ali, e dizer assim, ó, que nesse momento, pela salvação de Porto Alegre, que é o muro que não vai sair, né, pela salvação de Porto Alegre, vocês têm que sair daqui. E qual é outro plano que a gente tem? Não, você tem que sair daqui e pronto. Isso daqui é apenas a salvação de Porto Alegre, você tem que sair daqui pronto. E você já abalado com a saúde mental totalmente fragilizada, porque você passou não só dentro d'água, mas após água também, com tudo aquilo que perdeu.
já está, bem dizer, perdido, quase que perdido no mundo, você vai fazer aquilo. Né? Você vai acabar fazendo aquela questão. Né? Isso também se chama homogeneização, que aconteceu com a Rio Branco, que aconteceu com o IAPI, que aconteceu com a ilhota. Com a ilhota, entendeu? E que acontece também, não só a gente tá falando do Sarandi, mas que acontece em muitas periferias aí do Brasil, numa totalidade. Não duvido se nesse momento não está acontecendo com alguma periferia por aí, entendeu? E você fragilizado, você tem que sair e pronto, né? Já está com medo que no próximo ano a água possa voltar, né? Mil coisas você pega e sai, sem proposta de nada, assinou um papel. Eu vi recentemente, me esqueci o nome dele, senão falaria aqui, o cara da Caixa, numa reunião lá, o pessoal dizia assim, vocês assinaram. O poder da caneta é o que mais mata no planeta. Né? Quem falava muito isso era ele é caingangue ali do Morro do Osso. Esqueci o nome dele, que ele faleceu, sabe? A caneta até hoje é o que mais mata, entendeu? Então, imagina, você assinou, você tem que sair. Ah, você que fez isso. Não, então não teve pressão nenhuma para mim fazer isso, não teve sobrecarga nenhuma em cima de mim para mim fazer isso. Entendeu? Então, quer dizer, você está aqui, você é culpado de tudo isso, né? E quando a gente falar da questão do quilombo ali, essa resistência. Toda essa obra, que já é de muito tempo, né? De muito tempo, né? Desde a chegada da Ravan, né? Com a estoque lá, já tem projeto para aquele espaço lá, onde é o recuo da água que agora eles estão trancando. Já tem projeto lá, que é mega prédio para lá, e isso a mídia muitas vezes não fala, não escancara, né? Que foi por causa de muitas questões, então tirando o recuo da água. Né, vamos dizer, a drenagem da água daquele espaço, né? Que estão tirando aos poucos, né? Vai encher cada vez mais. Né? Por exemplo, estão tirando o dique agora, né? Estão tirando o dique porque estão dizendo que o dique é o problema de Porto Alegre. Quer dizer, o pobre é o problema de Porto Alegre. Né? O pobre é o problema de Porto Alegre. Né? Fazendo essa designação. Mas ali na questão do dique, eles não estão falando o que vai ser construído atrás, que vai inundar cada vez mais Porto Alegre. Daí pode. Daí quando é especulação imobiliária, os grandes empresários, aí pode fazer isso aí. E quem é que vai ser abalado cada vez mais? Entendeu? Na questão do quilombo ali, tinha, sem ser consultada a comunidade, uma questão que poderia passar ali perto da comunidade quilombola. Mas como é uma comunidade quilombola, eles têm que ficar meio que alerta, é uma questão federal, de lei federal, proteção federal, mas na verdade quem se protege é a gente, enquanto coletivo, na verdade, né? Então a gente já estava alerta em mil coisas, alerta em tudo, para saber qual é que vai ser essa rota ali, entendeu? O quilombo dos Machados é bastante precauções ali, né? O quilombo eu acho que é um dos que vale mais por metro quadrado nesse momento, né? Bem no foco do Sarandi, hoje tem Tumeleiro do lado, o Carrefour. Mas ele é regularizado, né? Ele ainda está em processo de regularização. Não é como o Silva, que já está regularizado. Mas mesmo o Silva estando regularizado, tem 1000 problemas, uma rua que quer passar ali pelo meio. Tem. Então, atrás do Colégio Anchieta. Isso mesmo, que é um grande problema ainda, que eles ainda, mesmo sendo titulado, eles ainda querem cortar a comunidade. Se pegar a Chácara das Rosas, que é ali que fica entre Canoas e que é a segunda comunidade titulada, quase no mesmo tempo do Silva aqui do Rio Grande do Sul, também tem N problemas, não de ruas, mas problemas internos, assim, não com a comunidade, mas dos entornos querendo que a comunidade saia dali. Então é sempre uma atenção. Atenção. Se a gente pegar o Silva, onde é que o Silva está? No meio da Anchieta, mansões, gente. Atrás do Colégio Anchieta. O Jeromel mora do lado. Jeromel mora do lado, sabe? Entendeu? Então, quando a gente pega a questão ali do quilombo, dessa resistência, o quilombo ele foi quase 40% dele abatido, né? Em vários pontos onde a gente está ali, por exemplo, no ponto da minha casa, ele foi abalado, mas de outra forma. Porque ali foi uma espécie de um QG, né? Eu não gosto de QG porque é quartel-general, né? Mas uma espécie de um apoio, de um acampamento ali que a gente conseguiu ajudar bastante pessoas. Foi um dos primeiros montamentos que teve ali pela ajuda ali de apoio ali da Grande Sarandi. Foi o primeiro que teve na questão de várias questões. E quando a gente fala do povo de terreiro, né? Principalmente eu que sou de povo de terreiro, tenho meus filhos, tenho 29 filhos, sou filho de algum Megê, tenho Baralodê na cabeça, sou de nação Cabinda, né? Que é uma das nações que veio aqui pro próprio Rio Grande do Sul, né? O terreiro, ele teve várias abalações circunstanciais dentro da questão das coisas que tiveram dentro ali. Porque minha casa, ela virou um depósito, né? Agradeço para os orixá por isso, mas virou um depósito, porque daquelas questões ali saiu para vários apoios, entendeu? Então ele foi abalado nesse sentido. Mas se a gente for falar no geral de quantos terreiros foram, não só dentro de comunidades quilombolas, mas numa totalidade assim da Grande Porto Alegre, gente, foi demais, né? Porque o Rio Grande do Sul, além da Bahia, é o local que tem mais terreiros de Umbanda. Então foi muito ori,
Ori quer dizer cabeça, muito ori inundado aí, entendeu? Então foi muito, vamos supor assim, prejuízo, na totalidade, esse prejuízo ancestral assim, nessa enchente, que com certeza não foi recuperado, com certeza não vai ser recuperado, eu falo isso por isso. E quase não se vê esse destaque, né? Eu, particularmente, em nenhum momento... Deputado, e nem vai ver deputado, porque é uma população preta. Isso Na que verdade, eu falo... Desculpe, Jamaica. Pode. O Jamaica está falando e está passando vários filmes na minha cabeça, entre os quais esse, né? O tempo todo dessa questão pós-enchente, as obras que têm que ser feitas. E quando há menção à população periférica, é sempre no sentido de, eles não querem isso, eles não querem aquilo, sem o contexto, né? Isso. De pressões e a própria ideia do vínculo com a terra, né? Com a terra, ancestralidade. Com a ancestralidade que não passa pela cabeça do homem branco, né? A identidade disso, né? Entendeu? Justamente num estado cuja cultura tradicionalmente hegemônica, gauchesca, fala em amor à terra, né? Posso perguntar uma coisa para ti? Pode falar também, Camila. Quando o poder público chega lá, a reação ou a oferta é sempre por alguma coisa dentro do que as pessoas entendem, não dentro do que vocês entendem, é isso? Uma coisa que a gente sempre escuta assim, a gente pode ir até aqui. Isso nos mata. Como se fosse o poder da caneta. Vamos Jamaica, lá tem tal coisa assim, assim. Tá, mas a gente precisa de tal coisa. Tá, mas a gente pode ir até aqui. Ou você aceita isso que a gente está propondo, ou paramos por aqui. Margaret Thatcher. É não assim existe alternativa. que funciona. Só Quer essa. ver a maior política pública, né, que seria para nós, assim, quilombolas, indígenas, povo de terreiro, mas quilombolas indígenas? A titulação e a demarcação. Isso ia nos dar cada vez mais poder próprio para que a gente pudesse correr outras políticas públicas. Por enquanto, que a amada terra, como diz o gauchesco, né, a terra que é para ser nossa por direito não for nossa, fica todo nesse processo burocrático que passa pelo INCRA, que passa por Fundação Palmar, que passa por Ministério Federal, demora 10, 15, 20, 50 anos para eles dizerem que aquele espaço que por ancestralidade é seu, né? Até chegar nesse momento, já foi muita coisa. Até chegar nesse momento, o Fidelix morreu. Até chegar nesse momento, a Janja lá quase foi morta. Até chegar nesse momento, tem indígenas que estão sendo mortos nesse momento. Até chegar nesse momento, a mãe Bernadette morreu, tomou 28 tiros lá na Bahia. Até chegar nesse momento, o agronegócio passa por cima. Até chegar nesse momento, as construções lá daquele prédio que eu tô falando que vai abalar o quilombo vão ser construídas. Então vai ser aquele desdobre de, peraí, nós podemos ir até aqui, então você que espere. Né? Você espera, tá no momento de que nesse momento lá dentro da justiça, né? Estamos no momento RTID, que é o momento do relatório de identificação. Quanto tempo vai demorar para vir esse relatório de identificação? Isso a gente está falando do quilombo dos Machado. Se eu for pegar outros quilombos que já estão há 70 anos. Aqui no Brasil existe quase 6.100 comunidades quilombolas. Não tem 300 tituladas. Para todas serem tituladas, né, todas se titularam, dentro desse processo burocrático que impõe pra gente, era há mais de 500 anos. Então imagina, Jamaica, né, vai morrer, vai vir o filho do Jamaica, que vai vir a filha do filho, que vai vir e vai indo. E não, essas terras, né, se não for removido antes, se não for higienizado, como eles dizem antes, né, para melhoria para melhoria de Porto Alegre, entendeu? Então, aqui no Rio Grande do Sul tem 156 nesse momento comunidades quilombolas, 11 urbanas, né? E essas 11 urbanas são só aqui em Porto Alegre, que é o local que tem mais quilombos urbanos de todo o Brasil. Jamaica, deixa eu aproveitar e te contar uma coisa que talvez tu não saibas. Aqui nessa casa foi aprovado semana passada uma lei que vai destinar mais de 900 milhões para a agricultura familiar. E nós fizemos uma emenda que também contemplasse comunidades quilombolas e indígenas, pescadores artesanais idem. Foi negada essa emenda. E nós temos uma forte suspeita, porque até utilizamos a argumentação que o conceito de agricultura familiar pela lei federal inclui esses povos tradicionais. Mas a lei estadual não fez questão de dizer isso. Então, a gente tem uma forte suspeita que o dinheiro, porque vão ser 15 mil famílias, cada uma contemplada com 30 mil a fundo perdido. Fruto do quê? Dinheiro que o governo federal deixou de cobrar do Estado em função das enchentes.
Então, são 3 anos que o Estado não pagará as parcelas da dívida com a União, isso dá mais de 20 bilhões, e tem que investir na reconstrução. O primeiro projeto, destinado para a agricultura familiar, exclui quilombolas, indígenas, pescadores artesanais. Nós estamos acompanhando agora, porque penso que é inclusive passível de ingressar na justiça, porque é uma discriminação que, aliás, muitas comunidades foram fortemente atingidas pelas enchentes, também no interior, não só... Bastante. Né? E nesse caso que eu estou falando, é recurso para isso. Então, eu estou atento aqui, assim como outras pessoas, para a gente também provocar o próprio Poder Judiciário em o governo executando só para famílias brancas, né, do meio rural. Eu ia falar isso. Seria uma DPF? Uma ação de descumprimento de preceito fundamental? Eu penso que e como se trata de comunidades quilombolas e indígenas, acho que a competência, inclusive, é da Justiça Federal. Né? Mas já acionamos várias organizações, o próprio CEPI, que é o Conselho Estadual de Povos Indígenas, para estar atento. Ainda não, o governo nem sancionou ainda, o governador, então, mas nos próximos dias deve... Está liberado esse recurso. Com os movimentos, com a movimentação legislativa, ela termina também trabalhando essa questão da invisibilidade, né? Então, por isso que tem que estar atento sempre, né? Que a caneta vem, né? Mas, Camila, o Jamaica fez uma narrativa sobre a questão dos impactos da enchente na comunidade, e tu que vive a experiência da escola... Né? Como é que isso chega lá? Como é que se retoma esse impacto, inclusive, mental, né? Então, eu sou da direção também da Associação dos Trabalhadores em Educação da cidade de Porto Alegre, né? A gente teve algumas escolas municipais atingidas pela enchente. Tem escola que no mês passado, na semana retrasada, ainda que recebeu quadros, que até então nem quadro não tinha dentro de sala de aula, porque as escolas ficaram até o telhado também, né? Deu perda total. Escolas de educação infantil que tem o seu mobiliário todo no chão, né? Na altura das crianças, foi totalmente devastada, não sobrou nada, absolutamente nada. Lá no Sarandi teve uma escola bem grande, o João Goulart, né? Que foi atingido. Teve também o Liberato, mas o João Goulart foi mais atingido. Teve as escolas de educação infantil, que a população depende dessas escolas de educação infantil, né? Que elas são prioritárias, porque a gente sabe que tem 7 mil crianças fora da escola na educação infantil na cidade de Porto Alegre. 7 mil? 7 mil hoje. De vagas que não existem na educação infantil. Essas crianças deveriam estar na escola infantil. Sim. Não estão? Não estão. E aí essas escolas, as crianças estão matriculadas, mas não poderiam frequentar porque as escolas não tinham retomado de maneira efetiva, e o que foi retomado foi muito moroso, assim, demorou muito por parte do governo que fosse feito de forma que tu pudesse atender com qualidade. O João Goulart ficou com banheiros químicos até há pouco tempo. Então, assim, crianças pequenas usando todas banheiro químico, algo até bem desumano, assim, né? Então, bem ruim a situação das escolas, demorou muito, mesmo tendo vindo verba do governo federal, mesmo tendo vindo subsídio. E as comunidades indígenas nesse contexto que tu conheces, nesse enfrentamento As comunidades indígenas que a gente trabalha lá na escola, elas foram atingidas de forma a perder tudo, porque muitas delas são retomadas, então elas estão formuladas em forma de acampamento, então muitas estruturas, né? Não são estruturas fixas que essas pessoas moram, então elas moram em estruturas que são, às vezes, lona. Então, isso mesmo que não tenha tido a enchente no Morro Santana, porque também se alagar o Morro Santana, a cidade inteira fica debaixo d'água. Foi o que eu expliquei. Porque é o ponto mais alto da cidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa para nossa audiência entender melhor. Algumas pessoas aqui estão mais familiarizadas com a questão indígena, como deputado, tu também. Eu, por exemplo, já não sou tão familiarizado, assim, mas conheço um pouco mais a questão
dos quilombos urbanos, mas o que é exatamente uma retomada e onde elas estão em Porto Alegre? Então, ali perto da nossa escola, a gente tem 2 retomadas, né, que é no Morro Santana, que são terras que estão inutilizadas e que as comunidades retomam esses lugares porque em algum momento elas viveram nesses lugares e toda a sua cultura, toda a sua história, ela foi instituída e foi conduzida ali. Em algum momento elas foram retiradas, como Jamaica falou, em algum momento que foi útil para a cidade, foi útil para especulação imobiliária, pegaram e retiraram essas pessoas de lá e essas pessoas estão retornando para esses lugares, elas não estão invadindo terra de ninguém. É um lugar que está desabitado, então elas estão retomando esses espaços. Então lá tem estruturas fixas, casas de madeira, mas também tem muita estrutura que ainda é de lona e com muita chuva faz com que as pessoas percam tudo. Então, por quê? Porque a chuva, o vento leva lona, leva escola. Então, eles têm estrutura de tudo. Tem estrutura de escola, tem estrutura de moradia, tudo isso dentro da retomada. E todas essa estrutura ela é levada pela chuva, independente de ter enchente ou ter alagamento nesse espaço ou não. E mesmo assim, a gente sabe, né, que a cidade de Porto Alegre tem locais de alagamento. Mesmo sendo um local alto, ali a gente tem a antiga pedreira, né? Pedreira do Asmus. Isso, e a pedreira ela alaga. Então, são espaços de alagamento, mesmo sendo espaços altos, né? São espaços que alagam. Então, também essas pessoas perdem tudo a partir do momento que tem muitos dias de chuva e aí essa estrutura vai se deteriorando, né? Então, foi isso. Se teve um movimento bem forte de coleta de material, de fazer doações de tudo, né? Alimentação, roupa de cama, estrutura mesmo. Mas isso não é suficiente, né, gente? A não ser um dinheiro, um aporte realmente interessante que o governo faça, o auxílio da população é ótimo, é maravilhoso, mas não resolve a situação. Não resolve a situação. Exatamente. Deixa eu trazer um fato histórico aí, o senhor, professor, me corrija se eu estiver errado, para a mesa discutir. Eu conheci o quilombo de Casca. Show. Sim, tá certo, né? Certo. Conheci o quilombo no âmbito de um curso que eu fiz com o pessoal do Movimento Negro na época. Eu fui até o quilombo de Casca, conheci, que fica aí perto de Mostardas, ali, por ali. E ouvi a história dos próprios, a história verídica, né, dos próprios, testemunho histórico, que uma parcela daquela terra foi dada de herança aos escravos pela baronesa, barão, será que faleceu e deixou no testamento para os seus escravos uma parcela do que vem a ser o quilombo de Casca. Mais ou menos assim, grosseiramente a história. Mas houve uma grande dificuldade, uma enorme dificuldade para conseguir tomar posse e propriedade daquele espaço, mesmo estando num testamento. E tu falavas agora há pouco sobre a questão da lentidão burocrática. E aí eu já pergunto para o deputado, como é que se enfrenta essas questões da burocracia, e das políticas públicas inadequadas para a inclusão desses, ou demoradas para a inclusão desses grupos? Eu vejo que a resposta é até pelo perfil das pessoas que compõem essas estruturas de poder. Quantos negros e negras tem do Ministério Público Federal? De juízes federais, desembargadores, ministros? Quantos tem? Essas são as autoridades que efetivamente dão ok, fazem avançar ou retroceder processos. Quantos estão ali para fazer a defesa das comunidades originárias aqui do estado do Rio Grande do Sul? Tanto indígenas quanto quilombolas. Essas pessoas podem até ter boa vontade muitas vezes. Eu conheço pessoas de boa vontade. Mas elas não sentem o que aquele povo sente. Então, isso tem um diferencial brutal. E a estrutura hierárquica no Brasil, quer seja do parlamento, que elabora as leis, e do sistema de justiça, que em tese faz justiça, toda ela foi moldada para uma elite. E um tipo de organização social, estrutura das cidades,
que, de fato, as pessoas se surpreendem. Ah, não sabia que tinha quilombolas, que tem indígenas. Infelizmente, isso me dói mais. Não é só uma elite financeira, uma casta que está lá nos altos postos. A população que é descendente dessas comunidades não tem esse conhecimento. E eu acho que aí reside o maior problema nosso, a maior fragilidade nossa. O descendente de indígena, o descendente do povo negro, ou por vezes o próprio povo negro, não tem ainda consciência dessa situação. Porque se tivesse, a força é brutal. Inclusive, eu vou usar como exemplo aqui para retomar o ponto do carnaval, né? Isso. Quando uma escola trabalha, imagina a riqueza cultural disso. Trabalha um ano inteiro com as crianças, sensibilizando, recuperando história, sentimentos, religiosidade e produz uma manifestação cultural linda que é o carnaval. Tu tens o verdadeiro conceito desta festa popular. Mas hoje eu vejo que virou mercado, né? O que se vê do trabalho vamos dizer assim, que acompanha a mente do povo brasileiro é o Rio, com grandes desfiles, né? Com muita grana, turismo, enfim, beleza, funciona. Mas aos poucos, inclusive vários prefeitos, e não é diferente aqui na capital, se orgulhando de dizer que ao não fazer o evento carnaval, estão economizando X valores. E passando... isso tudo vai trabalhando em meio a uma sociedade cada vez mais conservadora, de que como se dizia no passado, é uma festa profana. Né? Esta festa é um gasto desnecessário. Eu já ouvi... Bom, houve um período que o interior do estado do Rio Grande do Sul tinha muita festa de carnaval. Desfile de rua. Eu aprendi lá na minha São Luís Gonzaga o que era carnaval. A gente desfilando na rua. Bom, hoje os prefeitos se orgulham, não, cortamos, acabou. E é um dos poucos momentos que o povo se solta, né? Que até esses dias a Nina dizia aqui, né? Que como o povo negro é excluído, um dos poucos locais que ele de fato é quem ele é o espaço cultural. E aí tu corta o carnaval. Tu corta a possibilidade de discutir religiosidade e assim vai se tirando o potencial das pessoas tomarem consciência de quem elas são e o que elas querem ser. Então, para mim, é uma lástima que a gente veja cada vez mais minguando a ideia de cultura popular, valorizando todos os hábitos, em especial da população negra, cortando políticas públicas e fazendo com que processos se burocratizem cada vez mais, distanciando o sentido de justiça. O poder judiciário existe para fazer justiça, mas do jeito que age, lamentavelmente, gera muito mais injustiça e sofrimento. E isso não é só na área aqui de urbanismo, de organização de territórios. A gente que lida na área prisional, então, é um horror, né? Então, mas não, por isso o ProsaCast tem como foco trazer vozes e realidades que muitas vezes as pessoas não acompanham ou se acompanham de forma totalmente enviesada, assim, torta, inadequada. Nosso reloginho lá já está anunciando o fim, então eu queria uma fala de vocês em cima do que nós estamos conversando, já no sentido já de fazer um fechamento e anunciando num outro ProsaCast, porque esse assunto tem que continuar ainda. Querida. Então, pessoal, eu queria agradecer, né, a participação. Queria pontuar, assim, que muito importante Jamaica estar aqui, porque é uma fala de resistência e sobrevivência, né? Que, claro, eu, pessoa branca, que estou lá na escola, a gente quer contribuir da melhor forma possível. E é isso, eles querem silenciar o samba, porque o samba conta a história. Ele conta a história, ele evidencia a história dessas pessoas. E quando a gente vai assistir um desfile de escola de samba, é uma história que está sendo contada e que as pessoas não querem ouvir essa história. E na educação, esse retrocesso tem sido cada vez maior. A Prefeitura de Porto Alegre avançou muito nessa área de ter uma pessoa dentro da escola que faça com que todos os professores trabalhem no seu currículo a história. Eu, em matemática, eu tenho que contar que a matemática veio da África, sim.
Sim. Eu tenho que contar que de lá que saiu a geometria. Sim. Entende? Antes que do Euclides. Que o Tales foi para a África estudar. O Platão para foi pra poder fazer o Teorema de Tales. Então, assim, eu tenho que contar essa história. E isso em todas as disciplinas da escola. E tem essa pessoa referência dentro da escola. E a prefeitura tem acabado com isso. A prefeitura de Porto Alegre tinha um núcleo dentro da SMED. E esse núcleo, esse ano, foi terminado. Cada estrutura institucional desta que vai sendo acabada faz com que, de novo, volte a ser silenciado, volte a sair do currículo, volte a deixar de existir e volte essas pessoas a sofrerem violência. Porque a violência é maior quando tem desconhecimento, quando essas pessoas são invisibilizadas. Obrigada. Jamaica. Então, eu é mais assim um alerta assim, e o pessoal ficar pensando assim, pensativo assim, que seja positivo, né? Que as escolas, né, trabalhem mais a educação quilombola, mas também não deixe de estar dentro das comunidades quilombolas, porque lá está a verdadeira essência, tanto nas comunidades quilombolas como indígenas, né? Que quando a gente falar em políticas públicas, né, em questões, a gente faça políticas públicas para comunidades quilombolas indígenas, que a gente não entre em alguma pasta que não seja diretamente para a gente, porque a gente vai continuar sempre sendo excluído ou ganhando a minoria quando ganha, ou lutando para a minoria quando ganha, né? E uma coisa muito importante também, que qualquer população, seja branca, seja preta, seja, sabe, que dentro da questão da titulação e da demarcação, né, estejam atentos nessas questões, porque se a gente tiver a nossa titulação, ali o que a gente já faz no quilombo vai ser mantido cada vez mais. Porque vamos supor que aquela área ali vai ser particular para a gente vai estar um pouco mais tranquilo. A nossa saúde mental vai estar menos fragilizada, né? Que nem a própria demarcação das comunidades indígenas. Por isso que vem a retomada. A gente está retomando aquilo que verdadeiramente é nosso. Se a gente for falar da população indígena aqui, de mais de 1.500 anos, então a gente já sabe, né? Então a gente não está invadindo o terreno de ninguém. Perfeito. Mas todo o Brasil ele é indígena, todo o Brasil ele é quilombola. Entendeu? Que a titulação ela venha cada vez mais rápido, porque sem a titulação, com o poder da caneta não assinando ali a titulação, nossa população está morrendo todos os dias, entendeu? E por mais respeito e igualdade aí dentro não só das comunidades, mas dentro desse mundão aí que eu digo assim, ó, é difícil ser preto, mas também é uma luta que a gente tem que levar para dentro da gente, não só o preto, não só o indígena, mas também toda a população, assim, porque é uma luta verdadeiramente de história do Brasil. Então, eu queria agradecer a Camila, professora de robótica. Nós teremos que falar mais sobre isso. Afinal de contas, como assim robótica numa escola pública com populações periféricas? Isso é um gasto, dirá o gestor. Agradecer ao Jamaica essa potência, né, na liderança lá do Quilombo. Teremos que falar mais sobre quilombismo, quilombolas também. São temas que dizem respeito à potência da cultura, né? E um país, né, como disse o deputado, um país só se forma na sua verdadeira potência pela inclusão da diversidade cultural de todos os povos que compõem, sem invisibilizações, né? E saudando aí o grande José Celso Martinez Corrêa, né, que falava muito sobre a ideia de resistência para reexistência. Muito obrigado, então. Um abraço.